Saudações, estamos aqui novamente, aquele bate-papo inteligente com duas figuras maravilhosas, professor José Cláudio Santana e Guilherme Santana, seu filho, brilhante jurista na área do direito internacional. Estamos aqui a dialogar sobre direito, voltamos agora nessa segunda parte desse diálogo, para você exclusivo aqui no YouTube. Vamos dialogar então, doutor, vamos aproveitar agora aqui, agora sem métrica, vamos na tranquilidade, sem a formalidade da televisão, vamos dialogar. E, professor José Cláudio, eu quero lhe ouvir sobre o diálogo que o Guilherme nos trouxe aqui, sobre essas relações internacionais do direito, e eu quero lhe ouvir principalmente sobre quem... Eu vou fazer uma pergunta irônica, né? Claro que descontextualizado. Quem é direitos humanos? Assim, essa coisa, né? O que é... Por que o que é direitos humanos? Porque, assim, o meu paradigma sobre direitos humanos, aí eu queria que... Se a gente pudesse voltar um pouquinho lá para Bobbio, e de lá para cá, e aí a gente vindo, eu não quero partir de hoje para lá, porque existe um conceito completamente distinto que a gente observa por aí. Por exemplo, ações afirmativas. Né? Ações afirmativas é direitos humanos. Okay? E no começo eu me lembro da discussão sobre ações afirmativas. Hoje em dia eu acho que não é mais direitos humanos. Eu acho que já chegou a um patamar que está em outro nível. Então, assim, eu não preciso que você interseccione as questões, até para não polemizar demais, mas fique à vontade. Mas, assim, o seu conceito de direitos humanos é este, apresentado modernamente? Eu digo modernamente agora, 2023 mesmo. Fique à vontade. Olha, principalmente nas academias. O que eu vejo, eu tenho visto uma involução em torno disso, porque, na verdade, eu não consigo vislumbrar um direito que não seja humano. Perfeito. Certo? O que eu vejo é um discurso identitário que ganhou uma conformação quase não, globalista. Uhum. Né? Globalista. Globalista, que se impõe como se fosse a verdade. Eu vejo, por exemplo, não vou discutir o mérito em si, porque eu não conheço, não tenho elementos para o processo. Mas eu vi a condenação ontem de um deputado, não é? Em segunda instância, porque ele se dirigiu a um outro deputado que se sente transexual, não é isso? Em estado de transição, mantendo todos os órgãos masculinos, né? E que, por isso, entendeu ele que o pronome não seria ele, e seria ela. Isso. Tá? Eu diria até que se nós estamos num período de transição do ele para o ela, você tem início e destino. Talvez eu colocasse um eles no meio aí para poder dizer que eu estou em transição. Tá certo? Então, qual é o resultado da interpretação disso? É proteger a dignidade da pessoa humana? Porque esse é o fundamento da condenação do sujeito. Dignidade da pessoa humana. Em verdade, veja só, eu não posso dignificar alguém oprimindo outrem. Eu não posso fazer isso. Você percebe que essa discussão de dignidade da pessoa humana, Guilherme, ela tem por fundamento sempre punir e condenar e nunca proteger? A ideia não é que eu preciso proteger alguém. A ideia é que eu preciso punir outro. A vontade. Aqui não tem. O que acontece em verdade, o grande foco do identitarismo, né, o discurso de identidade, ele faz com que nada que se encaixe nisso que eu desejo, que é o meu juízo, que é a minha razão, que é o meu argumento, tudo que destoar do que eu penso, ou é em verdade, ou é fake news, ou é violência, não é? Aí entra aquele discurso próprio da esquerda. Agredir e vitimizar-se quando vê que não tem saída. Isso é histórico. Isso não foi inventado agora, não. Isso aí é tentar reviver uma coisa que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Né? E as pessoas não percebem que isso é meio que um discurso de eugenia. Isso. As pessoas... E eu desconfio muito desses defensores, sobretudo os constitucionalistas. Sim. Por isso é que eu falei no começo, quem somos nós constitucionalistas hoje, Guilherme? Que fala muito em dignidade da pessoa humana, e você diz assim para ele, bom, é verdade que a dignidade da pessoa humana é um fundamento constitucional. Aí você pede para ele escreve um livro pequeno e diz assim, se você perguntar para ele, me dê um conceito de dignidade de pessoa humana, a primeira coisa que ele te diz é o seguinte, não, dignidade da pessoa humana é um conceito aberto. Sim, eu coloco só o que eu quero, eu não coloco o ser humano no meio. Isso. Então, as pessoas começam a discutir
do inverso, né? A falta do conhecimento. Que nós falamos do conhecimento geral, do Instituto. Por quê? Porque elas começam num juízo indutivo, inverso, não é? Quando eles deveriam compreender a primeira categoria. Para dela deduzir. Não parte de lugar nenhum. Não parte de e lugar essa nenhum. é a discussão. Não parte de nenhum conceito teórico. Olha, a grande discussão FIVEC, não é? Nessa discussão tópica de hermenêutica, é exatamente isso. As pessoas querem resolver pelo problema. Não, eu quero resolver. Eu preciso primeiro compreender o que é o homem. Isso. Conseguir definir, o que eu acho difícil, conseguir definir o que é. Quais são o conjunto de atributos que eu posso dizer aqui, eu posso arriscar aqui para você e dizer assim: dignidade da pessoa humana não é o reconhecimento do Estado de que essa pessoa é humana. É o acesso dessa pessoa a tudo aquilo que foi contratado numa Constituição. Pronto, isso aí é uma definição, não é nem um conceito, é uma definição de dignidade da pessoa humana. Mas as pessoas ficam patinando em torno do identitarismo. E ficam, não, eu sou mais branco, eu sou mais preto, eu sou roxo, eu sou amarelo, tá entendendo? Como se isso o desqualificasse do geral, que é o homem, o ser humano. E agora a identidade, a questão da identidade é não ter identidade. Não ter identidade. Quer dizer, tu é digno quando tu não tem identidade. Acho que o percurso histórico, ele é até determinante nisso, né? Se você pega toda a construção, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, até dignidade, pegar os instrumentos desde a Declaração de Independência dos Estados Unidos, você pegar a Declaração da Constituinte Francesa, até chegarmos, vamos dizer, não só a Declaração Universal, mas também a Carta das Nações Unidas, né, que tem esse espírito de dignidade e tudo. Eu acho que a construção pelos instrumentos normativos, ela já é satisfatória. As interpretações, elas vão ser complicadas. Então, você não pode pensar que nós vamos ter 200 países dentro de um organismo internacional e que todos eles vão enxergar a dignidade da mesma forma. Sim. E é o grande problema na análise do conflito internacional, que você falava há pouco tempo, entre Israel e o Hamas. E veja, eu estou tomando todo o cuidado, tá, Ted? Eu estou dizendo entre Israel e o Hamas. Claro, eu não estou dizendo entre Israel e a Palestina. E a Palestina, sim. Então, nós temos um fechar os olhos para a violação de direitos humanos imposta pelo Hamas por uma grande parte da mídia internacional. Enquanto, por um outro lado, se faz uma condenação das medidas tomadas por Israel como se houvesse ali uma violação. Eu não estou aqui justificando. Uma violação absurda de direitos humanos. Isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente assume uma coisa em defesa pelas nossas paixões, pelos nossos propósitos, a gente pode estar dando uma brecha para que não sejam respeitadas as nossas paixões e os nossos propósitos. E uma grande pauta sobre isso nós não discutimos mais sobre as violações de direitos humanos ocorrendo no conflito entre Rússia e Ucrânia. Para falar a verdade, esquecemos disso, pouquíssimas vezes nós discutimos as violações de direitos humanos também lá que aconteceram. Nós não estamos discutindo que agora, na Rússia, nós tivemos a legislação que proíbe homossexuais dentro do Mas não foi Estado. só na Rússia, não. Teve um outro país aqui na África também. Tu viste que aqui na África teve um outro país que teve uma legislação idêntica, do mesmo jeito, proibindo e criminalizando. Imagina no dia seguinte à proibição, você está num bar com o seu companheiro e você ser cadastrado. É isso que está acontecendo na Rússia. Você está sendo cadastrado porque você não pode ser aquilo que você se sente. Extremo, isso é absurdo. Não precisamos que você chegar nesse se ponto, sente, ou vamos ser mais justos, que você é. Então, essa violação de direitos humanos, ela precisa ser reconhecida porque no momento em que eu faço a defesa qual cega... foi, tu analisou lá o contexto histórico para entender qual foi a atitude? Porque o que está acontecendo no Brasil é que as pessoas estão criminalizando aquele que se incomoda com esse tipo de comportamento. E sabe qual é a grande questão? Por exemplo, assim como eu vejo a questão dessa legislação pró-feminista que tá se alevantando e se agigantando a um nível que o que vai acontecer? Todo excesso, Guilherme, tu sabe mais do que eu, por ser historiador, todo excesso tu tens uma espécie de revolução, de contra-revolução. Né? Tu vai acabar vendo um comportamento contrário, muito forte. Assim, a gente não percebia muito esse tipo de... Por que a Rússia fez isso? Por que será? Eu não sou... Tu entende? Eu não estou nem querendo contestar. Estou querendo dizer, isso pode chegar em outros lugares. Não sou um especialista. O risco disso também, sabe o que é, Ted? É que nós vivemos um momento em que as pessoas querem a qualquer custo reescrever a história com a tinta de uma caneta que está guardada há mais de 50 anos. Exato. E que lá, quando era tinta viva, não conseguiu escrever.
Qual é o resultado? Me diga qual é o país socialista no mundo que tem resultados práticos, concretos, de estabilidade, eu diria até de sanidade social. Pois Nós é, não temos. não tem. Não temos. Nada que se aproximou. Tudo é um lirismo atrasado, tudo sabe, é um idealismo que ficou. Então, nós pegamos discursos e as pessoas, por não lerem, não quererem discernir as coisas, elas começam a repeti-las. Como se isso saísse ontem. Eu tenho esses embates em sala de aula. Sim. Eu vejo alunos dizendo que nós devemos, a qualquer custo, indenizar o que houve de escravidão no Brasil. O Banco do Brasil cometeu essa insanidade bem recentemente agora. Isso. Não é? Isso não é um discurso que conduza, de qualquer maneira, a ignorar que houve escravidão no Brasil. Isso, exato. Tá certo? Eu não posso querer destituir fatos históricos, tentando colocar outros como emblemas das minhas causas. As minhas causas precisam ser inseridas nesse contexto. E eu saber que existe não só a dignidade da pessoa humana, existe um outro fundamento que as pessoas parecem que não compreendem no Brasil, na nossa Constituição, que se chama pluralismo político. Exatamente. Isso precisa ser De observado. ideias, de opiniões, de tudo. Você justapõe as pessoas, você não deve contrapô-las. E é nesse sentido de justapô-las é que eu tenho que ter a compreensão de que o meu oponente, dizia o professor Pinto Ferreira, me dizia em sala de aula isso, Sim. de maneira... Mas ele dizia assim, Santana, você sabe, meu filho, o melhor conceito de democracia eu vou lhe dar agora. Que ele tinha essas coisas em sala de aula. Ele disse assim, qual é, professor? Ele disse assim, democracia é eu admitir que você pode ter razão. Pronto, tem coisa mais correta do que isso? Isso mesmo. Ele dizia com muita simplicidade algo que é, eu tenho que ter a tolerância. Eu não sou obrigado a concordar com você. Sim. Você usa o pronome que você quiser. Eu tenho a convicção de que você está usando um dialeto, não um idioma. Esse é um direito meu. Pronto. Agora, tu impõe o teu dialeto a todos. Aí Essa é a vira discussão. todos, realmente. Aí vira todos. Não Rapaz, isso é um problema muito sério. A gente teve uma discussão também, tivemos uma publicação nessa linha sobre registro, pensando, né, já nessa violação do idioma português, né? E até a responsabilidade que nós temos com a Constituição. E veja, aqui não é uma... Aqui é uma defesa de uma coisa que se acredita, uma coisa que se acredita não, que é garantido pela Constituição como língua oficial. Como língua oficial. E aí ela vai sendo mudada, então a gente tem uma publicação nessa linha. Se Como não é que fosse está Portugal com relação a isso, Guilherme? Portugal tem uma dificuldade muito grande, porque você tem um Estado que, ao tempo que Eles estão entendendo essa mudança? Eles estão aceitando? Está acontecendo lá em Portugal esse tipo de coisa? Não. Assim, Não lógico que existe sim. A relativização dos pronomes não é uma característica única e exclusiva do Estado brasileiro. Nos Estados Unidos você está tendo isso. Eu estive agora apresentando um artigo em Boston, no começo do mês de novembro. Sim. E vivenciamos, eu e o colega professor Diogo Viana, uma situação que aconteceu na loja, onde sem qualquer tipo de intenção, um senhor falou com a atendente e ela automaticamente disse, ela foi lá e se impôs. E ele disse, me desculpa, eu tenho uma filha, inclusive, ele falou, eu tenho uma filha que vive o mesmo drama que você e eu não lhe reconheci como Xi. E ali ficou perdoado, aquilo ali não se tornou um problema dentro da loja, entendeu? Ela apenas se estabeleceu, eu sou Xi, você pode me chamar de qualquer coisa, certo? Mas desde que respeite o meu direito de ser chamada como Xi. Então, se eu não quero chamá-la de Xi, eu posso dizer atendente, pronto. E foi o que ela se impôs de uma forma extremamente delicada, sem daquilo ali fazer uma batalha. Não é um problema quando é assim, né? O problema é quando a pessoa começa a gritar para produzir uma situação que conduz a uma indenização por dano moral e uma causa. Não é? Mas esse é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro hoje é transformar numa possível indenização. E aí cumpre aqui fazer uma leitura que converge, eu sei porque é meu pai, e converge uma leitura que é do Thomas Sowell, e existe uma obra que ele fala muito sobre as ações afirmativas, fatos e falácias. E é uma obra muito boa, não porque ela vá trazer só o espaço negativo das ações afirmativas, viu, Ted? É importante você entender que nós temos ali ações afirmativas que vão contribuir com o equilíbrio social. Porque também vai ficar
o tempo todo se pensando assim, não, então toda ação afirmativa... Nem é. Mas eu acho que é a quantidade, é o abuso, é o forma. excesso. Mas é o olha aqui, a formato, concepção essa é a original a concepção original das ações afirmativas no direito americano, ela é transitória. Pois é. Ou seja, restaurar, colocar em patamares semelhantes, que iguais é difícil, né? Mas em patamares semelhantes, pessoas que estavam num abismo, tirá-las Sim. do abismo. Acontece que há plena consciência na concepção daqueles que trouxeram a Constituição do Parlamento para os tribunais. Para poder fazer isso, eles chegaram à conclusão de que é hora de devolver ao Parlamento as Constituições, exatamente porque as pessoas estão transformando ações afirmativas em processos de manutenção assistencialista. Isso. E o assistencialismo, ele é perigoso porque ele torna a pessoa que se disse escravizada em novo escravo de uma nova realidade. Exato. Porque ela fica acomodada ali. E tu quer ver uma coisa? E tem coisa que eu Uma acho nova perigosíssimo caverna, nas né? É uma ações nova caverna. afirmativas. Sabe por que eu acho perigoso? Quando o cara diz assim, pô, vamos dar acesso à educação. Beleza, aumenta o número de vagas, aumenta a educação, show. Vamos dar acesso àquilo outro. Show, vamos dar um patrocínio legal. Agora tu diz assim, concurso para magistrado, onde tu precisa ter o cara mais preparado. Branco ou preto, mulher ou homem, não interessa. É o ser humano. Dignidade, o sujeito mais preparado tem que estar aqui. Aí tu limita, tu diz, não vou botar o mais preparado, vou botar aquele ali, B ou C, não tem sentido. Zero cabimento. As pessoas que são, inclusive, beneficiárias... Eu tenho alunos na universidade que são pessoas negras que disseram, professor, eu não entrei aqui, fizeram questão de dizer isso. Eu tive um que chegou ao ponto de dizer, porque chamaram ele, não é? Sim, dizendo que ele estava não é bem assim que você está aqui. Ele dizia assim, ao contrário, eu me chamo de preto, eu sou preto, estou aqui porque eu não precisei de cota. E ele disse isso, ele é advogado hoje. Sempre que eu me encontro com ele, é aquela festa, porque ele disse assim, professor, eu não admito, professor, eu não nasci com alma de escravo. Ninguém vai querer me escravizar através de um discurso. Então, eu achei uma coisa notável, porque ele percebeu. Claro. Eu quero conquistar pelo meu mérito, eu não quero conquistar porque alguém me fez favor. Eu não tenho senhor, não tenho alma de escravo. Ele dizia muito isso. Eu digo, você está aprendendo direito. E a coisa de dizer, nunca teve oportunidade, nunca fez isso. Pô, os grandes brasileiros, Machado de Assis. Pelo amor de Deus, não há ninguém. Pra mim, eu li alguma coisa nessa vida, tive a oportunidade de ler alguma coisa. Não conheci ninguém melhor do que Machado de Assis. Quem lê Machado de Assis sabe o que é o português, né? Exato. Eu nunca conheci nada melhor do que Machado de Assis. Machado de Assis Nenhuma literatura melhor do que Machado de Assis. Nunca vi. Assim como no direito, a minha proximidade sempre foi Pontes de Miranda. É o que eu procurei ler mais e cativar, assim. Rui Barbosa também, li muita coisa. Eu li muita coisa de Rui, de Pontes, de Bobbio. Pois já que você leu Pontes de Miranda, eu vou lhe ter a audácia de lhe indicar um autor que foi meu professor no curso de mestrado e que para mim é o maior intérprete de Pontes de Miranda. Que legal. Chama-se Marcos Bernardi de Mello. Ele pegou a obra, a tese dele é a teoria do fato jurídico, mas ele pegou a obra dele e dividiu nos planos jurídicos de Pontes. São 3 volumes a obra. Existência, validade e eficácia. Perfeito. Ninguém conhece mais Pontes de Miranda e interpreta com uma linguagem acessível, né, do que Pontes de Miranda. Porque Pontes de Miranda tem um problema de ser hermético na linguagem. Sim. Mas muito lógico. Muito lógico, muito completo. Ó, eu tenho um exemplo de Pontes de Miranda que é o princípio da integração da propriedade sobre o solo. Quando Pontes de Miranda desenvolveu o princípio, não é, você pega o direito romano, quando é gerada a ideia, o conceito de propriedade urbana, não é? O romano ele tinha a ideia de que propriedade vai ad cellum do céu ad inferus, que para o romano era o centro da terra. Sim. Não é? Depois, Pontes de Miranda disse assim, isso aqui só pode ser por afetação. Não é? Por quê? Porque não há essa projeção espacial de tal maneira. Qual o sentido de eu projetar a propriedade nessa dimensão? E os aviões que estão passando aí em cima? Em 1946, portanto, Pontes de Miranda discutia mobilidade ou imobilidade de propriedade com um exemplo que muitos da geração dele acharam absurdo. E é o que se faz todo dia em Santos. Não sei se você sabe, Santos tem uma realidade litorânea, né, da Avenida Litorânea, que existem vários prédios inclinados. Não sabe disso. Pois bem, esses prédios eles são recuperados exatamente com aquilo que propôs Pontes de Miranda. Quando uma propriedade
imóvel pode se tornar móvel. E ele dava como exemplo a possibilidade do uso de elevadores. E é o que fazem todos os dias aí. Vez por outra, os prédios em Santos, eles estão assim. Aí o sujeito vai lá e começa a mobilizar a propriedade, que é imóvel. Está entendendo? Sim. E ela começa a voltar para o lugar. Então, você imagina a sabedoria de um homem desse. Gigante demais. Eu tive a felicidade professor Zé Cláudio, durante a faculdade, eu li os volumes do Comentário ao Código de Processo Civil do Poço de Miranda. Maravilha. Durante a faculdade. Eu li todos os volumes. Eu tenho a obra toda. O tratado não, eu li um só volume do tratado, porque sempre o meu estudo durante toda a minha vida acadêmica foi Teoria do Estado, Processo Civil e Direito Constitucional. Foi o que eu li. Eu li penal, parte geral, mas eu absolutamente limitado. Eu só li parte geral. Quando era para ler a parte específica, eu não queria, não me interessava. Só me interessava também, a parte geral. Eu li a obra boa dele também é o Comentário à Constituição de 67. Eu não tenho. Os comentários da Constituição, não. Eu tive acesso, eu adquiri bem recentemente, não é? De uma pessoa, do Louro ali, o livreiro, ele me vendeu comentários feitos pelo Rui Barbosa ainda, na Constituição anterior, que é uma riqueza. É uma riqueza. É uma riqueza. A gente olha a linguagem espetacular. E o Ponce de Miranda, com a sabedoria dele, não há... Olha, Ponce de Miranda... uma profundidade. Ponce de Miranda, na doutrina dos planos do conhecimento jurídico, ele desenvolveu o conceito de ato-fato jurídico. Isso aí deve ser de 1940, 45, né? Ninguém falava nisso no Brasil. Ele desenvolveu essa teoria. Você pode abrir o Código Civil de hoje, que está lá, ato, fato jurídico. Ponce de Miranda tem um livro que eu li 3 vezes de Pontes, e até hoje eu não sei o que está escrito nesse livro, que é Manual de Psicologia Jurídica. Eu li 3 vezes esse livro, não sei o que está escrito. Né? E um outro livro fantástico, que aí tu que gosta de história, eu acho que tu vai gostar, que é Garra, Mão e Dedo, de Ponce de Miranda. É um livro de biologia. Ele vai explicar a relação entre homens e mulheres. A relação do trabalho no direito através da evolução do Garra, Mão e Dedo. Agora é preciso que nós façamos um registro histórico. Dizem os mais entendidos que a grande obra dele não é o tratado com 60 volumes. Seria o Tratado de Ciência, né, o Tratado de Ciência Positiva de Direito. E nesse livro, ele cita o professor José Maria Ramos Martins. Olha aí. Ele tem o seu pai, né? Não, foi meu professor da faculdade. Tá. Foi reitor da universidade. E ele cita como um dos grandes intelectuais do direito do Brasil. Que legal. Que não tinha nada a ver, na verdade, com... Era um juiz Ele tem um livro chamado Teoria do Conhecimento. Eu tenho esse livro. Teoria do Conhecimento, que também é um tem Sistema de Governo, segundo Ponce de Miranda também. Pronto. Tem o projeto dele Liberdade, tem um outro também. Eu tenho Liberdade, Igualdade e... Ele escreveu sobre tudo. Ponce de Miranda era tudo, né? Ele era muito grande. Eu me lembro, só como a conversa é informal, eu me lembro que houve um crime muito grave no Brasil, na época, né, hoje chamariam de feminicídio, né, classificariam. Doca Street, milionário, né, que matou a Ângela Diniz. Ângela Diniz. E aí a repórter da Globo foi entrevistar o professor Ponce de Miranda. E eu disse à emissora por uma questão só de não querer citar o nome da repórter, que está no outro plano. E aí ela disse assim: professor Ponce de Miranda, o senhor poderia me dizer qual é o direito que o Doc Street tem de matar a Ângela Diniz? Ele parou, olhou para ela e disse assim: minha filha, ninguém tem direito de matar ninguém. Simples assim, né? Simples assim. Simples assim. Guilherme, vamos lá. Fala mais um pouco da tua obra aí. Conclui a apresentação dela aí. Bom... como eu te falei, essa é a obra do meu primeiro mestrado lá em Portugal. Tu estás fazendo outro mestrado? Eu já concluí também, já defendi. Em que? Qual é a... em Direito e Afirmação de Vulneráveis. A minha dissertação é aqui no SEUMA, né? Direito aqui no SEUMA, exatamente. A minha dissertação é sobre o caso dos refugiados venezuelanos, né, influenciados aqui no Maranhão. Na verdade, começou sendo no estado maranhense, né, no Maranhão, e aí eu readequei para o estado brasileiro porque a gente tinha um painel, uma plataforma interativa que ela foi alterada no percurso do governo anterior. Sim. Então ela tinha filtros mais importantes que foram suprimidos no percurso do governo anterior. Mas ainda bem que tu já fez o trabalho. Só que eu já tinha feito a pesquisa, mas aí eu tive que adequar para ter uma conclusão. Entendi. E aí eu tive que fazer essa transição do Estado para o...
E aí é identificando um perfil de indivíduo repetido. Mas é uma discussão que é interessante, porque tu leva pro teu objeto de estudo, que é o direito internacional, né? Sim, Então tu sim, traz sim. uma contribuição Para importante. falar a verdade, essa parte do direito internacional, visualizando a dignidade, É. que foi... Eu não te cheguei a concluir aqui, porque a gente acabou discutindo, Uhum. mas essa provocação que o Alex fez lá em Portugal, ao final da minha dissertação, eu já muito angustiado, não conseguia acabar, tu sabe como é que é, uma dissertação sempre uma loucura, e ele virou um dia comigo no espaço de informalidade, disse assim, e aí, você chegou à conclusão de que... Eu disse que o senhor estava certo, professor. Porque eu, apesar de tudo, hoje eu visualizo a dignidade com protagonismo, né, bem amplo. Eu acho que ela está ali, como a gente estava falando, mal interpretada, mal aplicada. O problema é aquele, né? O que é... Vamos preencher a dignidade. Qual é o parâmetro para Mas a encher? soberania que eu visualizava, ela não era a soberania que eu chego à conclusão na minha obra. Tu mudaste o teu conceito Mudei. de soberania. O meu curso ali, a minha percepção, não vou dizer o conceito, mas a minha percepção... Tu parte de quem para pensar em soberania? Lógico que a gente tem que falar ali de Ambodan, não tem como a gente deixar de falar, mas existe Juliana Magalhães hoje, que são pessoas... Eu tento sempre trazer em todos os meus estudos, Ted, sem desmerecer qualquer clássico, eu tento ali compor com os autores contemporâneos. Atual, né? Eu nunca consegui fazer isso. Eu sempre faço isso. Porque exercício. você tem, por exemplo, na minha obra... Valorizar a turma e você gente tem que constitucionalistas em Portugal como a Cristina Queiroz, que não é do circuito do Canotiri, do Jonatas Machado, mas que é uma profissional extremamente respeitada no plano internacional, que fala do direito constitucional internacional como propósito futuro. Certo. Então, é uma obra extremamente rica. Tu mas eu usei já... ministro do Supremo? Eu usei nenhum ministro do Supremo. É muito triste, né, isso? Não é triste, porque tu estás num país desse tamanho, onde tu tens alguns constitucionalistas no Supremo que se dizem utilizei um manualista, que eu falo manualista, mas ele não é manualista, ele é um grande escritor de direito internacional, que é o Paulo Portela. Sim. Que a obra dele é extremamente rica em direito internacional. E ele menciona, e aí eu faço o apude, em um pequeno momento, o Alexandre de Moraes, mas em uma só decisão. Tu fez alguma aproximação com o Rezec? Não fiz com o Rezec. Seria possível, né, professor Zé Cláudio? Seria outro nível de... Né? Seria possível... Sem desmerecer ninguém, mas há aqueles que, inclusive, condenam a TV Justiça, como se ela fosse responsável por isso. Não é, não. Não é, né? Ela democratizou a compreensão do que deve ser o poder Eu judiciário. devo muito à TV Justiça, porque assisti desde o começo, assisti muito à TV Justiça. Eu não vou te confessar que foi importante para a minha formação. E ela, apesar de como é conduzido, a linguagem rebuscada, né, que muitas das vezes ela não passa de um isopor sem conteúdo. Sim, muitas das vezes é assim, muitas das vezes é assim. É só o isopor sem nenhum conteúdo dentro. Tá entendendo? Por quê? Porque a linguagem, ela escraviza também. Isso tem a ver com a fala do ministro Barroso. Agora. Sim, Você viu que ele agora está dizendo que vai mudar, tem mais uma vez, resolução do CNJ vai vir para mudar a linguagem do direito. Tu tem acompanhado isso? Resolução do CNJ para mudar a linguagem do direito. Aí, o ministro Barroso, com todo respeito a ele, é de conteúdo vazio. É um ministro de conteúdo... Fala bonito. Não, ele tem articulação muito boa. Fala bonito. Fala bonito. Mas o conteúdo, a base teórica do direito constitucional, eu percebo que às vezes... parece que há uma, vamos dizer assim, uma espécie de conteúdo muito ideológico. Isso. Tá? Esse então, é o problema. Os institutos passam a ser periféricos. Esse é que é o problema. Eu situo isso, situo aquilo. Porque eu não posso, por exemplo, dizer, olha, nesse contexto... Não, só existe um contexto. Isso. E obedecer à Constituição. Pronto. Aí voltemos a Kelsen. O contexto técnico, jurídico. Por quê? Porque o juízo como eu digo para meus alunos, o exercício paradigmático de valer. Isso é o mecanismo de controle de constitucionalidade. Vale de acordo com a Constituição? Vale. Tem alguma coisa? Então, eu não posso compreender que a linguagem, que é um símbolo nacional, está expresso no direito, na Constituição, no artigo 13, eu não posso simplesmente pegar uma resolução, que é uma norma que sequer está prevista no nosso artigo 59 da Constituição, como sistema de processo legislativo.
alterar a Constituição. Isso. Então, eu não acredito, Ted, para deixar bem claro, eu não acredito nesse arremedo chamado mutação constitucional. Pronto. Tá Eu só nós temos muita coisa a no conversar. processo de reforma constitucional. Perfeito. Congresso Nacional. Da Constituição, ela é apenas o retoque final das teses majoritárias. E ela não é unanimidade, exatamente por isso é que ela protege minorias. É porque ela não é unanimidade. Essa discussão aí veio naquela resolução, naquela reclamação 4335 do Gilmar, que ele tentou, até que ele implantou esse sistema. O problema é o seguinte, absolutamente enviesado no país. Existe um debate. Não tem base teórica para isso. Existe um debate de Fuller com. Me faltou agora a memória. Eu também estou ficando velho, sabia? Eu estou esquecendo o nome de vários autores. Eu estou pensando que eu tenho que voltar a reler vários, falando de soberania, falando de um monte de gente, eu esquecendo. Hart, bem lembrado aqui, Hart. Que é exatamente a questão do enunciado e do conteúdo. Sim. Né? Então, eu pego essa proposição desse debate sobre direito natural e positivo e uso uma pequena piada que diz assim, o pai mandou um filho estudar na capital, estudar medicina. 10 anos depois, um fazendeiro ele recebe um telegrama que diz assim, papai, mande dinheiro. Né? Uhum. E ele pega o telegrama e mostra para a mulher dele, olha aí o que teu filho me mandou, me dando ordem, papai manda dinheiro, que coisa é essa? E a mãe olha o telegrama, lê e diz assim, não, ele não está dizendo isso aqui, ele está dizendo assim, papai, mande dinheiro. Então, entre o anunciado e a compreensão, existe uma intermediação que é a interpretação, sim, mas dentro desse contexto. Tá? Se A é, B deve ser. Exato. É isso mesmo. Nós teríamos muito a conversar, viu? Porque essa discussão sobre teoria do Estado, sobre controle de constitucionalidade matemática, que eu adoro estudar controle, sempre estudei muito controle de constitucionalidade, é um tema que eu... Pode ficar à vontade. Controle de constitucionalidade, também apresentamos lá em Boston, apresentamos também no CONPED, apresentamos no Congresso Internacional de Santa Catarina, uma resolução, né, do Conselho do Ministério Público que já faz essa aplicação direta de tratados internacionais que ainda não estão internalizados nas decisões, nos pareceres do próprio Ministério Público. Pode até parecer, poxa, mas aí estamos ultrapassando o limite de poder, mas a nossa observação, a princípio, é uma coisa extremamente positiva ao Estado brasileiro, porque não precisa ser provocado a justiça para que ali seja implementado, por exemplo, nós temos dificuldades hoje com a aprovação de estatuto de idoso, né? Então, seria uma coisa, ao nosso ver, na nossa pesquisa, salvo engano, é a 95 do Conselho Nacional do Ministério Público, que permite essa aplicação através da cláusula, né, constitucional de abertura, né, a cláusula de abertura constitucional. Professor Zé Cláudio, essa discussão sobre controle, eu tenho várias ressalvas sobre o nosso sistema de controle de constitucionalidade. Aí tu tem um controle difuso, um controle concentrado e uma mistura danada trazida pelo Gilmar, né? Aí tu tens assim uma coisa que ele adora falar, que é um instituto absolutamente execrável, que é a DPF. DPF é um instituto sem propósito, porque aí tu deturpa o controle difuso, o controle concentrado, cria um negócio que dá todo o poder. Eles pegam, na verdade, a teoria da revogação e atrapalham a evolução do direito constitucional. Exato. Porque tudo se encerra na recepção ou não. Isso é um juízo singelo. Eu não estou dizendo que ele não seja valoroso, exato, mas ele é tudo se encerra na recepção ou não. Só acabou. Recepção. Acabou, só isso. Professor, e agora uma escolha difícil. Se fôssemos para repensar, eu acho que a gente teria que fazer uma escolha em um determinado momento. Controle difuso ou controle concentrado? Olha, eu defenderia o controle concentrado, mas com a possibilidade da ação popular constitucional. Só existe essa possibilidade, porque o direito alemão já provou que funciona, tá certo? E a cláusula de suspensão de aplicação ou de continuidade dos processos enquanto não julgado. Né? Que é mais ou menos o que faz a súmula vinculante hoje. Entendi. Eu posso suspender simplesmente os julgados até a definição. Agora, para que isso ocorra e funcione, é preciso que a gente não tenha essa prática defeituosa no nosso direito. Nós somos um sistema romano-germânico que queremos aplicar a solução do direito do common law. Quando tu fala dessa questão... Então, passa 10 anos para julgar uma coisa. Você vê que só agora, em 2023...
finalmente, a princesa Isabel teve definida a propriedade da família dela lá no Rio de Janeiro. Sim. Não tem sentido um negócio desse, não é? Passar tanto tempo para decidir uma questão de direito civil. Eu achei que você ia escolher pelo controle difuso, por conta da influência americana e tal, por conta de repente, aquela influência mais de Rui, embora não tenha sido por ele, né, pelas mãos dele. Como eu defendo... Mas eu também prefiro o concentrado. Eu acho que esse é o meu caminho também. Simples, porque eu tenho essa percepção geral que Kelsen propõe. E aí virar constitucional. Aí o Supremo virar constitucional. Aí é uma condição. Acabou. Só isto. Só isto e acabou. Mas existe um penduricalho que precisa ser tirado, e aí que começa a reação. Não é nem a iniciativa do Congresso. Sabe qual é? É que ninguém quer perder poder. Foro privilegiado. Ainda tem isso. Tem que acabar com isso. Ninguém quer perder. Olha, eu fui procurador-geral desse Estado, eu fui procurador de carreira. Quando eu fui procurador-geral de Estado, uma das vezes conversando com o doutor Jackson Lago, numa sexta-feira, assim, ele sempre me chamava para conversar sobre a semana. E uma das vezes, na informalidade, eu disse para ele assim, eu aprendi uma coisa nesse governo, doutor Jackson, governador, que nenhuma faculdade me ensinou. Nem com mestrado, com doutorado, nada me ensinaram. Eu disse, o que é, doutor Zé Cláudio? Eu disse assim, que todo brasileiro republicano tem uma alma monárquica, absolutista, maior do que qualquer outro no mundo. Ele começou a rir. Ninguém quer perder seus privilégios. Não quer. A gente precisaria expandir esse diálogo, mas eu acho que eu tenho que fazer igual eu fiz com o professor Valdênio. Escolhermos um livro que a gente tenha tido a felicidade de já ter lido para fazer a releitura, porque ler a primeira vez é muito difícil, porque a gente vai ler a primeira vez e depois vai criar... Já que você falou em livro, eu vou aproveitar também e fazer aqui um comercial, além do livro do professor Guilherme, eu ancorei esta semana 5 livros escritos por mim na página da editora da Universidade Federal, inteiramente grátis. Muito bem. É a forma que eu encontrei de pagar para o contribuinte o que ele investiu em mim durante todos esses tempos. Deixa eu lhe falar, nós temos um projeto aqui que é do programa Saudações. A ideia é nossa. A ideia do programa Saudações, que é o lançamento anual de todos os livros de advogados, das pessoas do direito, uma vez por ano. Maravilha. Lá na Ordem dos Advogados do Brasil, nós fizemos um convênio com a ESA para fazer exatamente esse lançamento. Essa ideia é nossa, ela é parte do programa Saudações. A gente vai fazer agora no final do ano, mas eu quero expandir. Então, eu acho que a gente pode fazer uma espécie de relançamento já na segunda edição. Não, nesse momento eles estão só em edição de e-book. Não, a gente faz na segunda edição, a gente pode fazer uma espécie de relançamento das grandes obras, porque a ideia é Maranhão mesmo, é dizer assim, vamos trazer o pessoal do direito do Maranhão, os juristas maranhenses que têm obra publicada, para que a gente possa girar entre nós, para que as pessoas conheçam, para que nós conheçamos as nossas obras, para que a gente possa dialogar sobre elas. A gente vai estar lá dia 14, a gente já recebeu o convite, tanto eu quanto meu pai, e vamos estar prestigiando, lógico. Então, beleza. Mas esse primeiro evento é um teste que a gente está fazendo. Vamos lançar agora, mas ano que vem a gente quer fazer maior e trazer as obras anteriores e publicar e fazer um negócio bem grande. No nosso grupo de estudos, nós estamos com um projeto que está em execução, que é o resgate da memória jurídica do Maranhão. Tá? Então, o primeiro livro está sendo, que foi meu pai que escreveu sobre férias, dignidade humana, né? Aí. Ele está sendo produzido. Então, ele vai ser todo produzido em facsímile, para você manter, inclusive, a datilografia. Não vou compor nada. A única coisa que vai alterar no livro é a apresentação de cada professor que vai apresentar essas obras. Nós temos aí já separado umas 15 obras, não é? Exatamente para resgatar, porque eu observei, ontem mesmo eu arrumando a minha biblioteca, eu verifiquei que o professor do ensino médio do Colégio Pedro II, na década de 40, escrevia uma tese para ser admitido como professor. Olha aí. E eu me deparei ontem com uma tese, eu não me lembro agora, se é sobre republicanismo ou monarquia, uma coisa assim. E tu tem o resultado com os alunos, porque tu tem um professor de um nível elevadíssimo, aí tu tem alunos pujantes. Por que a União quis ficar com a responsabilidade do Colégio Pedro II? Exatamente para manter esse tipo de tradição. Olha aí, pujantes. Eu passei agora esses dias em frente ao Colégio Pedro II, porque fui ao Rio de Janeiro lá. Formidável. E muito legal, muito lindo, muito lindo, muito lindo.
Meus queridos, foi uma felicidade mesmo, de fato. Que satisfação ter dialogado com você, professor Zé Cláudio. Muito obrigado. Que coisa boa. A gente teria muito a discutir ainda. Tem muita coisa pra gente discutir. seu Controle de dispor. constitucionalidade, A seu teoria do dispor. Estado. Pois não. Eu tô ficando velho, Guilherme. Que eu tô conversando contigo aqui e tô esquecendo dos autores. Aí eu fico aqui, não sei o quê. Eu disse, pô, quando eu falaste de soberania, eu me lembro do autor que eu li só sobre soberania. Eu disse, pô, tá... E aqui um clássico. E eu disse, mas soberania, meu Deus, eu fico eu percebo. Eu acho que eu tô bebendo demais. Se eu assistir. Eu tô achando que eu tô bebendo demais. Tô Não, conversando muito, tô estudando pouco. Eu tenho estudado, professor Zé Cláudio, eu tenho estudado diariamente ainda muito, mas eu nos últimos anos, eu só estudo direito eleitoral. Eu só estudo direito eleitoral, Guilherme. Eu não estudo outra coisa. Então, assim, o direito constitucional é a minha formação. A minha base, tudo eu uso direito constitucional. Então, advogo e tal, aqui e acolá. Mas a minha dedicação extra, que não é, se não for trabalhando, fazendo algum processo, é estudando direito eleitoral. Porque eu estou preparando um curso que vou lançá-lo agora no começo do ano que vem. E então eu estou me dedicando. E diariamente só estudo isso. E eu estou com o mesmo sentimento que tive há uns 20 anos atrás, quando eu comecei a advogar, minha vida acadêmica, quando eu estudava só direito notarial e registral, que eu fui advogado de cartório, advoguei muito pro cartório e fui substituto de cartório, e eu só estudava direito notarial e registral, só estudava, assim, 1, 2, 3, 4 anos. Chegou um momento que eu me sentia burro, eu disse, meu Deus, eu não sei mais nada, eu só sei isso, eu não sei mais coisa alguma, e eu tava me sentindo, eu tô quase com esse sentimento agora, entendeu? Porque eu tô conversando, tô esquecendo dos autores, das coisas. Isso é normal. Eu acho que e eu não tive Covid, porque tem esse negócio do povo que teve Covid, aí depois do Covid esquece das coisas. Eu tô ficando velho, rapaz. Eu tenho que pensar nisso. Eu tô bebendo demais, eu só tô ficando velho. Meus queridos, foi uma satisfação muito grande tê-los aqui. Eu queria deixar aqui para você se despedir. Deixar aqui para você, meu amigo. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Vou ler o livro. Vou entrar nessa discussão. Vou te criticar sobre essa discussão aí, soberania, direitos humanos. Eu quero descobrir qual é o teu direitos humanos. A discussão que você apresenta. Qual é o teu direitos humanos? Eu me afastei um pouco da discussão da academia, eu lhe confesso. Porque, assim, foi para um lado de direitos humanos que não me agradou muito. Eu disse, rapaz, eu não... Mas a academia está com esse problema. O discurso identitário está muito forte. Muito forte. Na academia, tá entendendo? Então, a ciência, ela está meio... Eu sempre faço essa crítica. A ciência, na academia brasileira, virou o cumprimento de regras formais de elaboração de trabalho acadêmico. Só. Exato. Porque você vai pegar, às vezes, o conteúdo... O objeto de estudo, tudo é sempre direcionado. O conteúdo é sempre... assim, não tem uma discussão assim... Cadê? Onde tem um mestrado aqui sobre direito constitucional aplicado? Sobre direito eleitoral. Essa semana eu, por acaso, não é? Sem nenhuma... É bom que eu diga isso, sem nenhum juízo de valoração, não é? Por opções sexuais de quem quer que seja. Obrigado. Mas eu vi uma tese defendida na Bahia, que é um mestrado ou doutorado na Bahia defendendo de matemática. A matemática na teoria queer. Eu fiquei sem saber o que significa matemática. Teoria o quê? Queer, que é a teoria gay, que é daquela autora americana que desenvolve... Bartley, né? Bartley. Então, quer dizer, eu fiquei meio assim, meio já foi perdido, no português, agora estou indo na matemática. Perdido, na matemática. Eu não entendi, porque 2 e 2 para mim continuam sendo 4 da mesma maneira. Mas eu vi na televisão, um dia desse eu vi coisa no Instagram que o cara estava discutindo, a mulher estava discutindo exatamente isso, que a matemática era racista e preconceituosa. No jornal internacional, acho que foi na CNN, alguma coisa... Por isso é que talvez Caetano Veloso tenha dito que 2 e 2 são 5, né? Meu Deus do céu. Meu querido, se despeça, por favor, doutor Guilherme. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui contigo e tudo, com meu pai, a gente discutindo muita coisa. A gente poderia ficar aqui várias horas. Várias horas. Né? Tinha tanta coisa para debater, mas obrigado, sempre que tiver aí. Não, mas aí o 2024 aí tá cheio pra gente vir discutir aí, trazer aí uma obra, trazer um debate bacana pra gente trazer. Por volta de março está sendo, já está em impressão, né, a minha segunda obra, que é justamente sobre os refugiados venezuelanos. É essa discussão legal. E vamos o perfil de entrada desses refugiados no Estado brasileiro. Então vamos lançar. Se você já quiser, já a gente organiza, vamos lançar a obra aqui no Saudações. A gente faz o lançamento no Saudações e já faz a cobertura lá depois no evento que nós vamos fazer ano que vem.
na metade do ano, de repente no final, na metade do ano a gente já faz também esse lançamento coletivo, além do lançamento individual que a gente faz. Meu querido, muito obrigado. Professor Zé Cláudio, por favor, se despeça do nosso público. Eu quero agradecer o convite, agradecer ao seu público. Eu parto do pressuposto, eu acho que isso resume. Né? Eu, como professor, sempre digo o seguinte: conhecimento nasceu para ser repartido. Conhecimento que não é repartido é conhecimento perdido. É verdade. E nós temos um compromisso com a humanidade. Né? Direitos humanos. Direitos humanos. Isso é direitos humanos. Nós temos que deixar exemplos, porque quem perde seu referencial, perde sua identidade. É verdade. Eu agradeço demais, então, esses dois brilhantes professores, professor Guilherme, professor José Cláudio, por ter aprendido com eles, ter dialogado, ter tido a felicidade de trazer informação para você. E mande perguntas se você tiver alguma dúvida, se você quiser ainda que a gente aprofunde um pouco mais esse diálogo, a gente grava um vídeo, fala com eles, marca de novo, fazemos outro programa Saudações com esses grandes professores que estão conosco. Pedir para você acompanhar a gente nas redes sociais, acompanhe no Instagram, @Programa Saudações, assim como no YouTube, @Programa Saudações. Você pode assistir também os nossos programas na televisão, na TV Bandeirantes, todo sábado às 9 horas da manhã e a sua reprise no domingo às 7 horas da manhã. Assim como você também pode me ver esse advogado aqui que está falando. E eu, por muito tempo, professor Zé Cláudio, eu resisti a falar de jornalismo, dessa coisa. Quem me perturba muito com isso é Moreira, meu amigo Moreira Serra. Um grande abraço para o Moreira. Mas eu estou também, tem alguns quadros jurídicos. Eu tenho um quadro no Jornal da Band, toda quarta-feira, chama Quarta Jurídica. Toda quarta-feira você pode me assistir a partir das 7 horas da noite, na TV Bandeirante, alguma indagação sobre direito. Também na rádio, você pode me acompanhar, lançar perguntas para a gente responde. Toda terça-feira, às 6h30 da manhã, na rádio 94.3, Rádio Difusora, e também na TV Difusora. Na terça-feira, no Bom Dia Maranhão, com a minha amiga jornalista Kate Almeida, toda terça-feira, mais ou menos por volta das 7h30 da manhã, eu estou lá fazendo algumas perguntas. E quinzenalmente, eu estou na TV Record, no programa Entrevista com Leane, Café com Leane Lago, minha querida amiga Leane Lago, mas lá eu só falo de direito eleitoral. Lá, a cada 15 dias, eu falo de direito. No final, é o que eu queria estar falando, sempre de direito eleitoral, que é o que eu mais estudo, é o que eu estudo diariamente. Mas foi uma felicidade tê-los aqui, foi uma felicidade ter esses grandes juristas aqui comigo e até o próximo. Tchau. Saudações.